Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Mildinho, hoje fazendo de forma remota, com o pessoal de Uberaba. A gente não está podendo estar no salão por questões profissionais, mas prosseguimos aí com a nossa passagem ainda, de certa forma relacionada à passagem anterior, do escândalo, né? Mas especificamente 3 versículos, o 12, o 13 e o 14, que nós iniciamos o estudo da semana passada, e hoje prosseguiremos com o versículo 13. É basicamente uma machal, né, uma das parábolas ou anedotas ou historietas que Jesus construía para poder ensinar noções de espiritualidade profunda, e isso era uma característica do rabinato de Jerusalém no século I, né? Os rabinos, os doutores da lei, os mestres da lei, eles ensinavam dessa maneira, utilizando o cotidiano, utilizando as características socioculturais do povo de Israel, daquele período, do povo da Palestina em geral, para trabalhar conceitos de muita profundidade, né? E aqui não é diferente. Jesus utiliza a metáfora das ovelhas, do trabalho do pastor, da ovelha que se desgarra, da ovelha que se afasta do rebanho, que é resgatada, né? E hoje, da alegria que vai tomar conta do coração do pastor sempre que ele consegue resgatar uma dessas ovelhas, né? O questionamento que Jesus propõe para iniciar a parábola, no versículo anterior, esqueci de novo de atualizar os versículos aqui em cima, puxão de orelha para o Aloysio. Hoje é o versículo 13, tá? No versículo 12, Jesus questiona: qual pastor que, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 e vai resgatar e vai atrás da uma que se perdeu, né? E aí, Cristo continua afirmando: e se vier a encontrá-la, amém vos digo, em verdade vos digo, que se alegra por ela, mais do que pelas 99 que não estão desviadas. Notem bem, é a primeira coisa que a gente vai destacar no versículo. O versículo não afirma que Jesus só se alegra por uma. Vocês repararam isso? Olha, o versículo não está dizendo que ele só sente alegria por uma, que o pastor só sente alegria por uma. Não está dizendo isso. Ele disse que ele se alegra mais por esta. Alegria por cuidar de todas, sempre. Alegria por estar com todas, sempre. Mas quando uma se desgarra, a alegria de reencontrá-la consegue superar a alegria que ele já sentia por ela participar do grupo de 100 ovelhas. Entendendo? E aqui a palavra que a gente vai destacar é justamente esse se alegra, né? A alegria do pastor que encontra a ovelha perdida. E, trocando em miúdos, equivale a pensar, refletir sobre esse tipo de alegria que caracteriza a relação de um Cristo, de um gestor de orbe, com a comunidade de espíritos que lhe foi confiada. Como descrever ou como conceber a alegria de Jesus ao salvar uma parte considerável da humanidade? Que alegria é essa? Pensem, pô, que alegria é essa? É a nossa alegria quando ganha o bingo da promoção do centro espírita, né? Ganhei um ventilador, ganhei uma prenda lá da quermesse da igreja, é aquela alegria? É a alegria de quando o filho passa no vestibular? É a alegria da promoção no emprego? É a alegria de conseguir trocar de carro? Que alegria é essa que caracteriza a relação do pastor com a sua ovelha perdida, que foi resgatada, ou a relação do Cristo com aquele espírito perdido que foi salvo? Que alegria é essa? Pois bem, primeiramente, a gente vai ter que vasculhar as nossas pistas justamente
na palavra grega kairo, né? Que quer dizer calmamente feliz. Calmamente feliz. É o que caracteriza a palavra grega kairo. Então, a palavra kairo, do grego, ela quer dizer alegria mesmo, né? Ela significa contentamento, né? Porém, ela se diferencia um pouco quando, por exemplo, no dicionário, no Wiktionário, que é aquele dicionário da internet que reúne os principais dicionários de grego antigo que nós temos atualmente publicados, né? Uma observação, um dos verbetes do dicionário afirma que é uma alegria calmamente feliz. E aí eu destaquei essa expressão, calmamente feliz. Não é aquela alegria eufórica, expansiva. Digamos assim, é uma alegria serena, plácida, equilibrada, uma alegria medida. Entendeu? Essa é a alegria que caracteriza um salvador de almas, né? Lembrando que o nome Roshua, o nome Jesus, significa justamente salvação. Se a gente pudesse, ou podendo definir a alegria que o Cristo sente ao resgatar uma alma perdida, a gente definiria dessa maneira: uma alegria calmamente feliz, serenamente feliz, saudavelmente feliz. Bom, a gente vai usar essa interpretação, essa abordagem da palavra kairo, do grego, para penetrar possibilidades, viu, gente? Possibilidades de entendimento de como foi a fala de Jesus no seu original em aramaico e, por extensão, em hebraico. A gente vai usar o hebraico justamente porque existe uma correspondência maior com o texto bíblico, né, da Israel antiga, né, o texto, a Bíblia hebraica, né, a Tanar, né. Então, se a gente for procurar uma palavra que corresponda a esse sentimento com essas características, existem outras palavras hebraicas para alegria, né? Mas talvez a mais oportuna seja o hadá. Hadá quer dizer alegria em hebraico. Bom, eles devem estar pensando, mas então se a gente quer olhar só a alegria em hebraico, por que essas palavras todas que aparecem nessa listagem sua, Luílio? Porque o hebraico ele tem uma característica. De uma mesma raiz, no caso aqui você tem o re e o dalet. O re, é esse aspirado mesmo, re, né? E o dalet. Essa raiz, ela vai dar origem a muitas outras palavras. Porém, todas elas guardando entre si vínculos semânticos, vínculos de significado, sentidos que se complementam. Então, para a gente entender melhor o que é esse radar, essa alegria que radar representa, a gente vai ter que fazer um levantamento de outras palavras. Entendeu? A primeira que a gente vai destacar, e aí é algo próprio dos hebreus, né? Eles vão construindo palavras simplesmente alternando vogais e acrescentando poucas consoantes, ou uma consoante apenas, àquela raiz. No caso aqui, o her e o dalet. Então vamos olhar aqui o hadad primeiro, né? Você tem um her, um dalet e uma vogal também aspirada, que é o rei. Em seguida, o ahad, ó, tá vendo? É uma brincadeira fonética. O ahad, que quer dizer união. Lembra quando a gente falou nas reuniões passadas, basicamente na reunião passada, sobre a questão da comunhão? União. Essa alegria serena, essa alegria angelical, essa alegria crística,
que nós estamos abordando hoje é uma alegria que vem de um processo de união ou de comunhão da criatura com o Criador. Quando Jesus salva, quem está salvando é Deus por ele, através dele, por meio dele. Aquela sensação boa, aquele sentimento bom por ter salvo, é um sentimento uníssono, integrado com a alma de Deus, com o coração de Deus. É a comunhão plena. Salvar é atributo de quem está em comunhão perene com Deus. E quem está em comunhão com Deus tem o coração nesse estado de espírito. Tem um coração tomado por essa alegria específica. Certo? Outra palavrinha aqui, ó. Hadad, aliás. Olha, primeiro hadá, alegria, depois ahad, união, agora hadad. De novo, a mesma raiz, olha, repete. O Her e o Dalet. Aqui, o Her e o Dalet. Em cima, no primeiro, o Her e o Dalet. A raiz vai se repetindo, haver algumas trocas e acréscimos de palavras. Hadad quer dizer afiado. É o afiado do fio da espada. Então, quando a gente pensa na espada israelita da antiguidade, né, você tem dois gumes, duas lâminas. E essas duas lâminas se encontram em uma ponta. Certo? Você tem uma lâmina e outra lâmina. E elas se encontram. Correto? É o que acontece com a espada. É a comunhão. A criatura é uma face da espada, da lâmina. A outra face é Deus. Quando os dois se encontram, você tem a lâmina, você tem a espada. Por isso que a palavra afiado está vinculada às mesmas raízes de comunhão ou união e a mesma raiz de alegria. Agora, viver essa comunhão, de onde descende a alegria serena e absoluta, como um processo de encontro entre dois gumes, entre duas lâminas, entre duas naturezas, a divina e humana, não é um processo fácil de se compreender. Você pode até vivê-lo espontaneamente, mas compreendê-lo é algo que vem com o tempo. Por isso que essa comunhão, ou essa alegria que decorre dessa comunhão, é um enigma. Hirdá. Hirdá. Hirdá quer dizer enigma. É um enigma. É um processo a ser descoberto. E aí tem um detalhe. Como é um processo a ser descoberto, como é um enigma a ser decifrado, enquanto esse enigma não é decifrado, enquanto esse processo não se conclui, enquanto a resposta interior não vem, o que nós temos é um quadro de angústia, de sofrimento. É o que Paulo vai chamar numa das suas epístolas de espinho na carne. Redek. De novo, olha, a mesma raiz. O Her e o Dalet. Olha só. Espinho. O espinho por quê? Porque essa alegria, ela é a conclusão de um processo. O processo em si de descoberta, o processo de compreensão da comunhão, é um processo angustiante. Essa alegria não vem de pronto, não vem num átimo, ela vem com o tempo, e o processo para a conclusão desse tempo é um processo doloroso. Hein? Estão entendendo, gente? É um espinho na carne. Luiz, você está querendo dizer que essa angústia que eu sinto, em função dos meus conflitos íntimos, é um prenúncio de alegria? Exatamente. Por que ainda é angústia?
Porque o impulso para salvar já existe, já se faz presente, mas ele ainda encontra resistência no medo, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que trava o nosso impulso de salvação. Então a gente já pode salvar e, consequentemente, sentir essa alegria, mas ainda se encontra travado, ainda se encontra atado a uma série de coisas que vão ser superadas só com o tempo. Bom, quando a gente consegue superar esse processo, a gente entra naquele quarto, naquele ambiente de segurança de toda a ovelha que já foi salva. Porque o pastor, ele reúne as ovelhas para conduzir aonde? Para o aprisco, para o local de segurança. As ovelhas salvas se encontram no local de segurança, onde acontece a alegria real. Olha, cercar ou cerco, ou cercamento, é radar. Outra palavrinha parecida. Tem o de e tem o radar. Cercar. Aprisco. O cercado das ovelhas. Que pode ser comparado também com aquele quarto interior que Jesus recomenda que a gente entre quando vai orar, ou quando vai entrar em comunhão com Deus. Entra, quando for orar, entra no teu quarto interior. Lembra dessa passagem? Olha aqui, quarto é heder. Uma palavra bem próxima, muda apenas as vogais, de radar. Então, essa alegria absoluta, essa alegria serene, é uma alegria vivida por dentro, ela não é expansiva, ela é introspectiva. Ela é íntima. E fechamos com Hadash, que quer dizer renovado, novo. É a alegria de quem se renovou. É a alegria de quem se regenerou, se reconfigurou. É a alegria de quem havia se degenerado, se desconfigurado, havia perdido a semelhança, imagem e semelhança com Deus, e reencontra essa imagem e semelhança com Deus. É a alegria de quem conseguiu novamente se parecer com o Altíssimo, ser uma imagem, uma representação dele junto aos homens. Bom, muitas palavras, todas de sentido complementar. Se a gente misturar tudo aquilo que eu falei, dá o sentido da alegria, né, do kairo grego, que a gente vai estar analisando aqui. Tá bom? Então, o pastor que reencontra a ovelha que havia perdido, ele sente por ela uma alegria ainda maior daquela que ele já sentia antes dela se perder. Que alegria é essa? A que a gente acabou de descrever. Correto? Vamos avançar então para as nossas leituras? Hoje eu trouxe um texto do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, um texto intitulado Alegria Cristã, que também é o nome de uma música, né, um hino espírita, né, composto pelo Leopoldo Machado, né, lá para o Pacto Áureo, né, para aquele encontro das federativas, né, aquele evento histórico para o movimento espírita, e é para aquela ocasião que é composta a música Alegria Cristã, muitos de vocês já devem conhecer. Creio eu, nunca vi nada escrito a respeito disso, mas creio eu que talvez essa mensagem, se ela não inspirou o autor, ela se dá na mesma linha de entendimento, né? De uma alegria que não é comum, não é banal, é uma alegria específica, alegria cristã. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, Jesus diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa angústia se converterá em alegria. O vosso espinho na carne se converterá em alegria. O enigma que te angustia, uma hora vai ser solucionado. E vai advir dele essa alegria calma, serena e perpétua, imperecível. E o Emmanuel vai comentar esse versículo dizendo assim: nas horas que precederam a agonia da cruz,
os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Então, vejam bem, os discípulos estavam desapontados com a humanidade, porque eles viram a humanidade agir com ingratidão ante o mestre, que se dedicou a vida inteira ao resgate de almas. Muitas dessas almas não foram resgatadas, não se permitiram ser resgatadas, e antes disso, se fizeram uma oposição cerrada aos projetos do Cristo. Então, a comunidade dos discípulos estava desapontada com essa humanidade. E desapontados com eles mesmos, né? Porque eles mesmos integravam essa família humana ingrata, essa família humana que não compreendeu Jesus. Então, daí vem esse processo de tristeza. Estavam tristes. Além de serem também perseguidos, né? Por serem parte do que o Cristo representava na Terra, eles também eram perseguidos, também eram incompreendidos. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da Terra. Por que eles estavam desapontados com o mundo? Porque eles esperavam que o mundo os aplaudisse. E por que eles esperavam que o mundo os aplaudisse? Porque a perspectiva de glória desses discípulos ainda era uma perspectiva humana. Não era a perspectiva de glória do Cristo. A perspectiva de sucesso dos discípulos é aquele sucesso que advém da adesão integral, total de todos. Que não foi o que aconteceu com o cristianismo na primeira hora. Ainda não acontece, né? Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, à medida que o enigma interior for sendo resolvido, concluído, a alma se encontrará mais emancipada, mais livre para viver de conformidade com o Evangelho. À medida que viver de conformidade com o Evangelho, corações serão tocados e despertados por essa vivência, e a constatação de que corações foram tocados pelo meu coração enquanto ele ama, trará a alegria, o gozo, a felicidade perene que caracteriza a alegria cristã. É um processo. É um movimento lento, gradativo, exigente e intransferível. A gente não pode dividir essa tarefa com ninguém. Ela é nossa. Correto? Avançando ainda. O Emmanuel continua essa mensagem dizendo assim: através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Bom, com essa descrição do Emmanuel, com certeza vocês aqui na reunião, os amigos da internet, devem estar se pensando, como é que dá para ser feliz, como é que dá para se alegrar com um quadro desse? Seja pelos cristãos que foram vivenciar essa experiência, seja pelo próprio Cristo que acompanhou essas perseguições, que testemunhou a distância relativa, né, com o coração envolvido, mas na sua condição já de desencarnado. Ele não devia estar sofrendo, perturbado, triste, acabrunhado, ao assistir seus discípulos testemunharem, ao assistir à perseguição dos seus discípulos. De onde vem essa alegria, então? Aí o próprio Emmanuel começa a dar a dica de como isso se resolve ao dizer: no entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Toda construção se dá em etapa. E toda edificação sólida começa por um alicerce sólido. O alicerce sólido é a experiência dolorosa do presente.
Sem a experiência áspera, árdua do presente, nada se ergue com segurança, com solidez. Nada se ergue com robustez. O que se ergue rápido porque se ergue num clima de facilidade. As ideias que se ergueram num clima de facilidade, elas não vingam, elas não duram, elas não têm capacidade de resistência ao tempo. E conclui Emmanuel, essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Então, o senhor Honório, ele falava uma coisa interessante lá no Luz Imperecível. Ele dizia que a terra do nosso coração, ela é ressequida, ela é seca, ela é muito árida. O que vai umedecer essa terra ao ponto de torná-la agricultável ou fértil? Lágrimas. A gente chora para irrigar o solo do coração. O que não é garantia de êxito na semeadura. Porque a gente já viu na parábola do semeador que às vezes o solo é bom, mas está cheio de espinhos, está cheio de pedras, está cheio. Aí vem um pássaro, um malfeitor e colhe a semente. Agora, o solo úmido, o solo está pronto para receber a semente. Pode acontecer outros fatores que prejudicam o processo, mas a essência é que esse solo esteja úmido para receber a semente. E o que vai trazer essa umidade para o coração é o choro, é o pranto, é a lágrima. Inevitavelmente. Ah, Luiz, eu não estou entendendo nada. A mensagem chama alegria cristã, a palavra do miudinho de hoje é a palavra alegria, e você está falando de pranto, de choro? Vou repetir o que eu falei lá no começo. Não é uma alegria expansiva, não é a alegria da gargalhada, não é a alegria do sorriso, né? Aberto. Não é essa alegria. É uma alegria que chora. Ó, é uma alegria que chora. Chora com resignação, chora com altruísmo, chora com resiliência. Entenderam? A Ana Cristina fez um comentário aqui, ela escreveu, que profundo isso. É por isso que a gente falou que essas parábolas de Jesus eram contadas porque elas traziam conceitos de espiritualidade profunda. Né? O pastor que encontra a ovelha, gente, ele não encontra a ovelha e dá um baile de carnaval. Ele não encontra a ovelha e dá uma gargalhada e rola no chão. O pastor que encontra a ovelha, ele encontra a ovelha tendo que colocá-la no ombro, porque ela está muito cansada, fatigada. Ele encontra a ovelha tendo que fazer um ferimento na perna dela, para ela, por um tempo, ficar quietinha no colo dele. Ele encontra a ovelha, às vezes, tendo que tirar espinhos do pelame dela. Ele encontra, às vezes, a ovelha tendo que fazer uma sutura, fazer um curativo numa mordida de coiote, enfim. É uma alegria, mas uma alegria envolvida em trabalho. É uma alegria que tem que se manter serena, plácida, calma, porque é uma alegria operante. É uma alegria que trabalha, uma alegria que não cessa de trabalhar. Vocês entenderam? E isso a Ana Cristina tem toda a razão. Isso é de uma profundidade enorme. Ó, voltando para o texto. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces. Já lemos, perdão. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Ó, a lágrima irrigando a terra estéril. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. E eu ousaria poeticamente a completar. Ou de desertos áridos nasçam árvores frondosas. Ou seja, do improvável, que é a situação de sofrimento, nasça o necessário,
que é a condição de plenitude, de alegria. Correto? Tá claro isso, gente? Vamos avançar? Ó, na mesma mensagem, nós vamos trabalhar só com essa mensagem hoje. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Então vamos pensar nos salvadores da política, né? Já que a gente tem usado essa expressão social, né, atual, que é o fenômeno coach para trabalhar essas questões. Né? São os salvadores sociais, né? Salvadores da política são os candidatos messiânicos, salvacionistas, né? Sigam-me os bons, o Chapolin, né? Se você votar em mim, sua vida vai mudar. E a gente cai nessas conversas. Salvadores da ciência, né? Aqueles que acreditam que uma descoberta, uma pesquisa produzida, ela resolve todos os problemas da humanidade. Salvadores, mencionamos os coaches, os políticos, os cientistas vaidosos, né? A gente poderia seguir por aí também com os grandes empresários, né? Expressões do mundo econômico, o sujeito que fala, olha, eu tenho a fórmula para o sucesso, porque eu sou bem-sucedido, veja quantos milhões eu ganhei, enfim. Esse pessoal, o Emmanuel classifica como inquietos. São desassossegados. E eles conseguem transmitir para aqueles que se rendem ao seu discurso esse desassossego, essa inquietação. Esse desassossego e essa inquietação vai ser o dínamo, aquilo que vai mover o indivíduo à conquista do bem-estar ou da estabilidade de natureza temporária. O dinheiro, por exemplo, né? A beleza física, o título acadêmico e por aí vai. Conquistado isso, o sujeito vai ter uma falsa ou aparente ou momentânea sensação de tranquilidade e plenitude. Mas o Emmanuel vai dizer, olha, por um tempo vai ficar tudo bem. Por um tempo vai parecer que a vida é um mar de rosas. Porém, a longo prazo, e esse a longo prazo a gente pode associar ao próprio evento da morte, né? O encontro com a realidade da mortalidade do corpo, né? Da perecividade do corpo, e deparar-se com a natureza essencial do espírito. Esse é o momento em que, né, o castelo de gelo se desmorona, ou se decompõe. É o momento em que a aparente tranquilidade se converte em evidente fracasso, ou em evidente insucesso espiritual. Né? Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, agora vamos ver qual que é a verdadeira salvação, hein? O Emmanuel vai dizer quem é o verdadeiro Salvador. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Olha o que o Cristo está dizendo. Essas alegrias momentâneas, elas são perigosas nas mãos humanas porque são mãos de criança, mas no sentido ruim da comparação, no sentido da criança como aquele que não tem maturidade para lidar com coisas sérias, né, ou com coisas perigosas. São crianças espirituais, né, lidando com algo que é momentâneo, mas que pode ser altamente tóxico. Enquanto estiver em uso ou em experiência, pode ser tóxico. Do que eu estou falando? Do que você está falando, Luiz? Por exemplo, muito dinheiro. Por exemplo, uma experiência de liberdade ou libertinagem sexual. Por exemplo, o poder, a autoridade. São todas
experiências humanas que trazem uma falsa sensação de gozo e plenitude, mas que são extremamente perigosas nas mãos daqueles que são imaturos para lidar com isso. As consequências são desastrosas e sempre advêm a longo prazo. Tá certo? E avançando já para o desfecho aqui da nossa palestra de hoje, uma palestra mais curtinha, né? Tá tarde aqui em Uberaba, o pessoal da internet vai ver posteriormente, mas aqui já são 10h10 da noite, né? O pessoal tá querendo descansar. O Emmanuel vai fechar dizendo assim: por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Então, o grande esforço de Jesus com os 12 discípulos no transcurso de 3 anos, e isso a gente observa bem lá na série The Chosen, né, que conseguiu captar essa essência, né, o grande esforço de Jesus foi no sentido de apresentar para os discípulos um outro tipo de alegria, um outro tipo de felicidade, um outro tipo de ventura. Uma que se caracterizasse pela estabilidade edificatória. Ou seja, quando ela se apresentasse, se erguesse, seria para sempre. E demonstrar para os discípulos como todas as glórias humanas, como todas as vantagens humanas, trazem uma alegria que é passageira. Aloysio, como isso se casa com o versículo de hoje? Jesus mostra para os discípulos que a única alegria real é aquela do homem que conseguiu salvar-se e que, ao salvar-se, passa a ser referência de salvação para outros que queiram salvar-se. E coordenando esse processo de salvação coletiva, o homem paradigma, o homem padrão, o homem referência, Jesus Cristo. Entendeu? A personalidade de Jesus salva a humanidade na medida em que ela se oferece como modelo de existência. Aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz, né? E vem logo em seguida, vem no meu rastro. Homens que aceitem a experiência de Jesus como uma experiência humana possível, redentora e alternativa àquela que a gente se encontra comumente, esse homem vai se tornar referência de salvação para outros. E a percepção de que a sua experiência positiva foi capaz de beneficiar outros é a tal da felicidade, a tal da alegria. Tá? Não existe alegria fora dessa experiência. Tudo mais é transitório, tudo mais é passageiro. Né? Ah, mas Luísio, é impossível ser feliz comendo chocolate. Mas o paladar do chocolate passa, a serotonina que ele descarrega no sistema endócrino passa também, é passageiro, é momentâneo. Ah, mas não há plenitude maior do que aquela do prazer sexual, do toque erótico, né, da carícia erótica. Mas passa. Passa. Entenderam? Tudo isso, tudo que diz respeito às sensações e que diz respeito também às vaidades humanas, passa. E aí, ao passar, você quer de novo viver aquilo. Aí você fica em perpétua corrida atrás de prazeres efêmeros, de prazeres passageiros. E isso não cessa nunca, né? Você fica o tempo inteiro num movimento frenético, é a tal da inquietação, né? Atrás de reproduzir aquela experiência prazerosa, sensorialmente prazerosa, né? Ou psicologicamente prazerosa.
A alegria que Jesus está propondo aqui, ela vem com lágrimas, ela vem com dificuldades, ela vem com desafios, mas ela vem para ficar. E ela condiciona o coração humano a ser alegre em qualquer situação, a ser alegre em quaisquer circunstâncias. Eis porque a alegria cristã, segundo Emmanuel, não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Nenhum pastor salva ovelhas sem se lançar no rastro dessas ovelhas, sem viver as experiências das ovelhas, né? Se a ovelha entrou no abismo, o pastor vai ter que entrar no abismo. Se a ovelha entrou no pântano, ele vai ter que se sujar com a lama do pântano. Se a ovelha entrou num espinheiro, ele vai ter que se machucar junto com os espinhos. Não há processo de salvação sem comprometimento com aquele a ser salvado. Porém, envolver-se com a situação de salvação, ainda que ela seja dolorosa, é a alegria de quem quer salvar. É a felicidade de quem quer salvar. Tá certo? Aloísio, dá para ser feliz assim, com essa experiência de sacrifício? Olha, sacro ofício, um ofício sagrado. É possível ser alegre com essa experiência de desafios, de essa experiência árdua do pastor em busca da ovelha, ou essa experiência árdua daquele que já conseguiu se salvar e agora precisa viver com disciplina para ser referência de salvação? Sim. E aí o Caetano Veloso, na música Alegria, Alegria, pergunta no refrão, por que não? Por que não seria? É aquela expressão, né? O Caetano usa isso no refrão da música Alegria, Alegria, como ele fala assim, eu vou, por que não? Sem lenço e sem documento, ou seja, sem objetos que me atrelem ao modo de vida convencional dos homens do meu tempo. Jesus e os discípulos viveram sem lenço e documento no sentido de livres das convenções humanas, livres daquilo que os homens consideram alegria, vivendo uma outra alegria. E aí os discípulos olharam Jesus com a sua cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, me siga. Em algum momento, Pedro olhou para João, João olhou para Tiago e disseram, por que não? Deixaram tudo e seguiram Jesus à procura de um outro tipo de alegria, a alegria do pastor que salva. Tá? E uma frase do Caetano, gente, né? Gente é para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para ser referência de luz. Nós nascemos para ser referência de salvação. E salvar com essa vida referencial. Correto? Cerramos aqui nossa reunião de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal da internet. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos no nosso salão estudando presencialmente. Até a semana que vem.